Por trás disso está o quê? A ideia de que o jogo é intocável, que a grade da televisão é intocável. Talvez o churrasco seja intocável. Só uma coisa na agenda do brasileiro parece ser infinitamente flexível: o encontro com Deus. É isso mesmo? Somente o encontro com Deus é infinitamente flexível? Tudo mais não muda, só tem flexibilidade e mudança de horário o encontro com Deus? E isso, meu amigo, não é uma questão de horário, preste bem atenção, é uma questão de hierarquia. É uma confissão pública involuntária de quem está no topo e de quem está no fim da fila. Olhe, Jesus foi cirúrgico sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, as escrituras dizem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repare bem na palavra aqui: buscai primeiro. Não é buscai também, não é buscai o reino de Deus quando der, é buscai primeiro. A lógica do muda o culto por causa do jogo faz exatamente o oposto. Ela coloca o jogo primeiro e Deus não quis sobrar. Ela não desobedece a um versículo específico, ela inverte a espinha dorsal inteira do evangelho e faz isso sorrindo, achando que está apenas sendo uma decisão prática. Por isso, o argumento não é pecado mudar um horário é uma cortina de fumaça. A pergunta certa nunca foi: é pecado? Não, a pergunta certa é: o que essa mudança confessa sobre o meu coração? E a resposta, quando é sempre Deus quem cede, é bastante dolorosa. Alguém pode dizer: ah, Licurgo, mas o culto não precisa ser num prédio, num horário. Deus está em toda parte e a gente encontra Deus em qualquer lugar. Eu sei, meus queridos amigos, eu sei disso. Um pastor, ao cancelar o culto na Copa, disse exatamente isso. Sabe o que ele disse? Ele disse que o culto não é um momento sagrado, porque sagrado é a vida. Bom, parece humilde, não é? Mas é perigosíssimo. Deixe-me falar sobre isso, porque sim, é verdade que Deus não mora mais num templo de pedra. Jesus disse à samaritana, lá em João, no capítulo 4, que chega a hora de adorar o Pai em espírito e em verdade. É essa forma que adoramos a Deus, em espírito e em verdade. Não é mais nem em Jerusalém, não é mais nem num lugar específico, é em espírito e em verdade. E sim, a vida inteira do cristão é um culto. Paulo chama isso lá em Romanos 12 de culto racional. Mas cuidado aqui com esse salto lógico. Do fato de que Deus está em toda parte, tem uma turma que conclui que então a reunião não importa. E isso é uma conclusão logicamente inválida. Isso é falso. E é uma verdade sequestrada para justificar o abandono. Porque o mesmo Novo Testamento que diz que Deus não mora em templo, ordena de forma explícita que o povo se reúna, lá em Hebreus 10, versículo 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Está em Hebreus 10, né? Lá nos versos 24, 25. Então preste muita atenção no peso disso. O autor de Hebreus não trata o congregar como preferência pessoal, não. Ele coloca o abandono da reunião ao lado do perigo da apostasia. Apostasia que é o perigo de perder a fé. A reunião dos santos é onde a palavra é pregada, onde os fracos são amparados, onde os desviados são chamados de volta, onde o corpo de Cristo é edificado. Não é um evento social opcional que se cancela ou se muda de horário quando uma coisa melhor na TV vai passar. E tem mais. Talvez seja um golpe aí muito importante contra o argumento do tanto faz o dia e a hora. Por que os cristãos se reúnem num domingo, né?
a reunião principal dos cristãos é no domingo, não parece ter sido por sorteio, né? Porque domingo é o dia em que Cristo ressuscitou. Atos 20, versículo 7, nos orienta, né? Reuniam-se no primeiro dia da semana para partir o pão. Apocalipse 1:10 diz, João chama o domingo de dia do Senhor. Ou seja, o culto dominical é um memorial semanal da ressurreição. Toda semana a igreja se levanta e declara: o túmulo está vazio. E é por isso que estamos aqui. E o que a gente está discutindo? Se vale a pena mover esse memorial para caber num jogo de futebol? Vamos mover o memorial da ressurreição de Cristo para encaixar o horáriozinho do jogo de futebol? Quando você formula assim, a gente vê, né, o quão absurdo é fazer isso. Tem uma frase de Calvino, João Calvino, que é muito impactante e verdadeira. Ele diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é importante, viu, entender o que é um ídolo, de acordo com o que a Bíblia diz. Um ídolo não é só uma estátua. Um ídolo é qualquer coisa boa. Não é necessariamente má. Qualquer coisa que pode até ser boa. Mas qualquer coisa boa que ocupa o lugar que só pertence a Deus é um ídolo. E o mais traiçoeiro dos ídolos é justamente aquele que é feito de coisa boa. Ninguém idolatra o mal em sã consciência. A gente idolatra o bom, que é bem. Tem gente que idolatra a família, o trabalho, o lazer, o futebol, colocando-o acima daquele que nos deu tudo isso.